Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o processo de independência da América Espanhola, né? Eu vou falar sobre os libertadores da América e também no final eu vou falar um pouco sobre uma exceção que a gente teve nesse processo, que foi a independência do Haiti. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos recapitular algumas coisas sobre a colonização da América Espanhola, né? A América Espanhola é essa parte que você está vendo no mapa aqui do lado em vermelho, né? Você tem outras partes que foram colonizadas por portugueses, por ingleses, franceses, holandeses. Então a América Espanhola é essa parte toda aí que você está vendo em vermelho. O tipo de colonização que aconteceu nessa região foi colonização de exploração, né? E você tinha essas regiões submetidas a um pacto colonial. Ou seja, as colônias da América Espanhola elas não tinham liberdade econômica, elas tinham que comercializar com a sua metrópole, né, o exclusivismo metropolitano, a qual elas estavam submetidas por causa do pacto colonial. E você tinha o regime do porto único, ou seja, existia um porto, né, que você tinha na América Espanhola, que era o único porto que poderia comercializar ou enviar produtos para Espanha. Isso facilitava o controle da Espanha sobre o comércio todo que acontecia na América Espanhola. E uma coisa bem importante é uma divisão social que existia na América Espanhola. Qual divisão social que era essa? É uma divisão social em três grupos. O primeiro grupo que você tem são os chapetones. Os chapetones são a elite metropolitana. Em outras palavras, são os caras que nasceram na Espanha e que são enviados para a América Espanhola para exercer os cargos mais importantes. Então, um vice-rei, por exemplo, né, você vai perceber que o mapa aqui do lado é cheio de vice-reinados. Né, um vice-rei, por exemplo, ele era espanhol de nascimento. Então, esse grupo que nasceu na Espanha e exercia os cargos mais importantes fazia parte da elite metropolitana, os chapetones. Com o tempo, esses espanhóis eles começaram a ter descendentes de espanhóis nascidos na América, que formaram uma elite colonial. Essa elite colonial é chamada de crioulos, eles estão um degrau abaixo. Os dois formam a elite, tá? Chapetones e crioulos formam a elite, mas os chapetones são nascidos na Espanha e os crioulos são nascidos na América, por isso que eles são a elite colonial. Mas esses dois grupos formam a elite. Abaixo você tem o povão. E o povão ele é formado por três grupos diferentes. Ele é formado pelos descendentes dos índios. Então, incas, astecas e até maias, eles não desapareceram, né? Eles continuaram a existir, mas como cidadãos de nível inferior. Então, eles eram os índios, né? Esses índios também tiveram descendentes com espanhóis, são os mestiços, que também fazem parte desse povão. E você também tinha escravos, né, que eram trazidos da África aqui para a América, que formavam essa parte, essa parcela da população que é o povão. Então você tem a elite formada por chapetones e crioulos e você tem esse povão formado por índios, mestiços e escravos. Agora, como é que foi o processo de independência da América Espanhola? Tudo tem a ver com esse grande cara aqui do lado, né, chamado de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, durante a fase do seu império, ele vai expandir a França e vai conquistar outros territórios. E um dos territórios que ele vai conquistar é a Espanha. Quando ele conquista a Espanha, além de ele derrubar o rei espanhol e colocar o irmão dele, Luís Napoleão, no lugar, o que ele vai fazer é integrar o exército espanhol ao exército francês. Então, os interesses da Espanha, né, que antes estavam voltados para a América, agora vão estar voltados para os interesses da França. E Napoleão tinha outras coisas com as quais se preocupar, como, por exemplo, fazer uma guerra contra a Rússia. Então, quando Napoleão invade a Espanha e integra a Espanha ao Império Francês, e o exército espanhol é integrado ao exército francês, o que você tem é um enfraquecimento do controle da metrópole da Espanha sobre a colônia. Ou seja, Napoleão criou um enfraquecimento da Espanha que gerou esse momento propício para que as colônias espanholas pudessem fazer a sua independência. E esse processo vai ser liderado, capitaneado por dois grandes homens que são conhecidos como os libertadores da América. Quem são esses libertadores da América? Eles são da elite crioula, né? A elite colonial, ou seja, eles são descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. E eles também são líderes militares, ou seja, eles tinham um histórico militar, eles tinham uma carreira militar dentro do próprio exército espanhol, mas aqui na América. E esses líderes eles vão aproveitar esse momento de enfraquecimento da Espanha
para lutar contra a Espanha e fazer a independência da América Espanhola. Quem são os dois líderes? O primeiro é o Simón Bolívar, esse que aparece aqui do lado, né? O Simón Bolívar, ele vai ser o general responsável por fazer a independência da América Espanhola, especialmente na região do norte da América do Sul, a região onde é que hoje você tem Colômbia, onde é que você tem Venezuela. Aquela região vai se tornar independente por causa desse sujeito aqui, do Simón Bolívar. E ele tinha dois grandes ideais, tá? O primeiro ideal era o ideal do panamericanismo, ou seja, ele acreditava que os países que saíssem, né, dessa independência da América Espanhola, eles deveriam se juntar, né? Por isso panamericanismo, toda a América, eles deveriam se juntar, se unir, para se transformar numa potência que pudesse fazer frente à Europa, né, como uma grande potência. E ele também vai ser responsável por fundar a Gran Colômbia. Então, naquela região da que hoje você tem Colômbia, Venezuela, ele criou esse país, né, chamado de Gran Colômbia, a Grande Colômbia, né, da qual ele vai se tornar o primeiro governante. Então, o Simón Bolívar, ele é um desses libertadores da América. O outro libertador da América que nós temos é aquele que aparece lá em cima, que é chamado de San Martín. E o San Martín vai ser o general responsável por libertar a região da que hoje você tem Argentina, Paraguai, uma parte do Chile. Então aquela região vai ser libertada por esse San Martín. E o processo dele de fazer essa independência era, ele libertava uma determinada região que se transformava numa república independente, depois ele ia para outra região, depois ele ia para outra região, e assim ele foi libertando sucessivas regiões, transformando essas regiões em países independentes da América Espanhola em relação à Espanha. Qual que foi a consequência que a gente teve desse processo de independência da América Espanhola? A gente teve duas consequências importantes. A primeira consequência que a gente tem é que quem vai assumir o poder, quem que vai assumir esse protagonismo, né, de político dentro da América Espanhola vai ser a elite crioula. Os chapetones vão ser expulsos, né, ou mortos, eles vão perder o seu poder, e quem vai assumir o poder político vão ser os crioulos. E para o povão, para os índios, para os mestiços, para os escravos, para eles não mudou nada, né? O que mudou foi quem que estava no poder, quem que estava governando, quem que estava acima deles. Então você teve essa troca entre chapetones e crioulos, né? E a outra característica que a gente tem, que é uma característica que a gente pode até comparar com o Brasil, é que na independência da América Espanhola, a gente teve um processo de fragmentação política. Se você olhar o mapa aqui do lado, você vai ver que o Brasil, que se tornou independente em 1822, ele manteve uma unidade territorial, ou seja, a independência da América Portuguesa resultou em um único país, que é o Brasil. Agora, a independência da América Espanhola, ela resultou numa grande fragmentação política. Você teve o surgimento de vários países diferentes, né? Um dos motivos para isso ter acontecido foi que você tinha diversas elites crioulas que não queriam se submeter ao poder de outras elites crioulas. Então você não tinha um poder centralizador que conseguiria unificar todas essas diversas elites de crioulos que existiam aqui na América Espanhola. E por causa disso aconteceu esse processo de fragmentação política, né, comparando com o Brasil. Enquanto que o Brasil, que se tornou independente, manteve a sua unidade territorial, na América Espanhola você teve todo esse processo de fragmentação política. Agora, uma exceção que a gente teve no meio disso, né, e que tem uma história particular, que tem um detalhe que é bem interessante, foi o processo de independência do Haiti, né? O Haiti, que é essa ilha que fica pertinho de Cuba, um pouco ao sul dos Estados Unidos, né, como aparece no mapa aqui do lado, ele era uma colônia francesa. Ele começou como colônia espanhola, depois ele se tornou uma colônia francesa. E nessa região do Haiti existia o sistema de produção de plantation, latifúndio, monocultura e escravidão, né, especialmente para a produção de cana-de-açúcar, como acontecia no Nordeste brasileiro. E por causa disso, você tinha uma quantidade muito grande de escravos, né, quase 90% da população que você tinha no Haiti era formado por escravos. E você tinha uma minoria branca francesa
que dominava esses escravos através de muita violência, né? Especialmente temendo que uma revolta pudesse acontecer, eles tinham fortes, eles tinham armas, eles estavam preparados, né? Ou eles achavam que estavam preparados para controlar uma revolta se essa revolta acontecesse. Então você tinha uma quantidade muito grande de negros lá no Haiti e eles estavam submetidos a uma grande violência. O problema é que aconteceu a Revolução Francesa. E quando a Revolução Francesa acontece, esses ideais de liberdade e igualdade começam a se espalhar pelo mundo. E eles chegam na colônia francesa do Haiti. E eles vão fermentar uma ideia entre os escravos que é uma ideia de liberdade, uma ideia de lutar contra os franceses que oprimiam eles. E o que vai acontecer é que em 1791 você vai ter uma revolta de escravos que vai acontecer no Haiti, na qual os escravos vão se revoltar contra a minoria branca, e quando eles fazem isso, né, eles vão iniciar um processo que vai culminar na independência do Haiti. Então, como é que isso aconteceu? Você começa a ter focos de revolta na ilha haitiana, eles começam a lutar contra os brancos, eles começam a massacrar os brancos, aí você tem todo um processo de vingança, onde é que você tem mortes, massacres, estupros, né? E você tem um monte de violência acontecendo dos negros contra os brancos. Um terço da ilha de Santo Domingo começa a ser tomada por esses escravos. Os brancos acabam se refugiando em fortes nessa ilha onde é que eles estavam preparados, né? Ou achavam que estavam preparados para lutar contra esses negros, e assim essa revolta de escravos ela vai tomando conta. E ao mesmo tempo que essa revolta de escravos estava tomando conta, você tem a Revolução Francesa fervendo lá na França, e você tem uma guerra acontecendo entre Espanha, Inglaterra e França, que vai culminar lá na ilha de Santo Domingo, né, na ilha do Haiti, onde é que você vai ter espanhóis, ingleses e franceses e escravos disputando aquela ilha. E no meio desse cenário, a gente tem como um dos principais líderes esse sujeito aqui chamado de Toussaint Louverture. Esse cara aqui, ele era um dos líderes dos escravos. Ele tinha um histórico de ter lutado pelos espanhóis, depois ele começou a lutar pelos franceses, ele lutou contra os espanhóis, lutou contra os ingleses, e ele acabou ganhando uma série de vitórias, né, na ilha de Santo Domingo. E quando você tem essa revolta toda acontecendo, esse poder todo que os escravos acabaram demonstrando, isso acabou tendo ecos lá na França durante a fase do terror, né? A fase que é a fase mais popular, onde é que o povão está no poder. E durante essa fase, para tentar controlar essa revolta de escravos que estava acontecendo lá em Santo Domingo, a Assembleia Legislativa na França ela vai conceder direitos de cidadania para as pessoas de cor, ou seja, ela vai abolir com a escravidão, vai acabar com a escravidão nas colônias francesas, né, para que eles pudessem controlar essas revoltas. E no meio disso tudo, esse Toussaint Louverture ele acaba se tornando um grande líder, ele acaba se transformando num líder desses escravos e ex-escravos na luta primeiro contra espanhóis, depois contra ingleses e contra os próprios franceses. E a liderança dele chama a atenção. Então, mais tarde, Napoleão vai chamar ele para a França e vai fazer uma proposta para ele. E a proposta dele é a seguinte, ó, se você pegar as suas tropas, o teu exército que está organizadinho, e você integrar ele ao exército francês, né, a gente liberta você, a gente acaba com a tua escravidão, a gente concede carta de alforria para você e para os teus soldados. Ele falou, beleza, foi lá para a França, acabou sendo preso, acabou morrendo na prisão mais tarde, e os franceses tentaram reestabelecer a escravidão lá na França. Só que no meio disso tudo, né, a história da Revolução Francesa, ou a história de Napoleão continua. Napoleão, para tentar custear as guerras que ele estava fazendo lá na Europa, ele acaba vendendo a Louisiana, que era a região que ele tinha lá nos Estados Unidos. Com isso, Santo Domingo deixa de ser uma região interessante, né, que ficava perto da Louisiana, onde é que ele podia ter comércio e tal. Então Napoleão, de certa forma, acabou negligenciando o Haiti, e o que aconteceu foi que em 1804 os escravos eles vão conseguir tomar conta do Haiti, vão massacrar os brancos e vão acabar assumindo o poder na ilha de Santo Domingo. Qual que é a importância que você tem disso? Por que a gente precisa saber disso? A importância é que a independência do Haiti, ao longo de toda a história, né, foi a única revolta de escravos que teve um resultado permanente. Ou seja, foi uma revolta de escravos que acabou culminando com a independência de um país. Então, o Haiti ele foi o único lugar do mundo em toda a história onde é que
escravos se revoltaram e com isso eles conseguiram não só a independência do seu país, mas eles conseguiram fazer uma mudança permanente. Por isso que a independência do Haiti, ela é uma exceção, ela é um capítulo à parte que você tem dentro da independência da América Espanhola. Então lembre-se, Simão Bolívar, San Martín e independência do Haiti são as coisas que você precisa lembrar. Abraço!